partir de agora, Sagres Sinal Aberto faz contato ao vivo, em áudio e vídeo, com o deputado estadual Zé Carapô. Deputado, obrigado pelo contato aqui com a gente. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sagres. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer estar com o senhor. Trabalhos na Assembleia vão ser retomados nesta semana e o deputado conosco aqui para tratar sobre um projeto que havia sido aprovado, se tornou lei, mas agora a lei teve uma decisão contrária, né? Uma medida cautelar que foi pedida pelo Ministério Público em ação direta de inconstitucionalidade pela Procuradoria-Geral da República, foi deferida pelo Tribunal de Justiça de Goiás, pelo órgão especial do TJ. E aí, com isso, foram suspensos os efeitos da Lei Estadual número 20.742 de 2020, que trata ali sobre o credenciamento de municípios para as atividades de licenciamento e fiscalização ambiental, pelo menos até o julgamento do mérito. Sobre essa lei, o assunto é meio ambiente e principalmente essa relação, né, de fiscalização ambiental. A gente conversa com o deputado Zé Carapô. Para a gente entender, deputado, o que é que o projeto e a lei originalmente fazem, o que é que eles determinam, que mudança vinha com esse projeto que tinha se tornado lei? Olha, é uma lei muito simples, o que me traz, inclusive, uma certa indignação e um questionamento de tudo que esse país precisa para, de fato, caminhar para frente, destravar e deixar as suas amarras no passado. Esse projeto, ele dizia, aliás, ele diz simplesmente que as prefeituras do estado de Goiás podem contratar servidores para fazerem licenciamento ambiental que não sejam concursados, ou seja, contratos. Agora, veja bem, a lei, em momento algum, ela diz que podem ser profissionais desqualificados. Ela diz que podem ser não concursados, contratados. E um pouco mais adiante, após seus questionamentos, eu quero falar um pouco sobre esse absurdo no meu ponto de vista. Eu tenho maior respeito pelo trabalho do Ministério Público, pelo trabalho do Procurador-Geral, mas isso não me faz ter que concordar todas as suas atitudes. Uhum. Pois é, deputado, mas aí, diante dessa explicação inicial, não faz sentido a argumentação do Ministério Público de que servidores que façam licenciamento ambiental, que concedam licenças ambientais, tenham de ter essa relação mais sólida com o empregador, nesse caso o poder público. Comissionados não ficam mais sujeitos a algum tipo de pressão, enfim, não faz sentido entender que efetivos é que tenham de ter essa função de licenciamento ambiental e não comissionados? Olha, eu não vejo isso de forma alguma. Eu gosto até de fazer um paralelo com, por exemplo, médicos que trabalham em hospitais públicos. Um médico contratado, ele não deixa de ser tão qualificado quanto pelo fato de não ser concursado. Quantos médicos que trabalham diretamente com a vida das pessoas nós temos trabalhando através de contrato em hospitais públicos? Ou engenheiros, por exemplo. O engenheiro ele vai ser mais ou menos qualificado pelo fato de ser concursado ou contratado? De forma alguma. A minha lei, ela não coloca uma imposição da contratação de uma pessoa desqualificada. São os mesmos tipos de profissionais aliás, com estudos nas mesmas áreas correlatas a licenciamento ambiental. Aí nós temos inúmeras áreas, temos aí biologia, diversas engenharias, mas tem que ser profissionais habilitados. Simplesmente o prefeito ele teria mais liberdade para, em determinado momento, ele quiser fazer uma contratação maior, em determinado momento a prefeitura tiver em outra condição financeira, sobretudo aqueles municípios menores, ele tem essa opção de não fazer um concurso que esse não tem mais volta atrás. Então, esse tipo de atitude me faz repensar o que é preciso fazer para que esse país deixe as suas amarras no passado e, de fato, mire um futuro com menos burocracia, sobretudo, onde as pessoas tenham mais liberdade, o cidadão e também os entes públicos.
Pois é, deputado, antes de passar o Kleber aqui, que o senhor fez a comparação com médicos. Eu tenho a impressão, e aí, claro, repasso o questionamento ao senhor, de que a comparação talvez seja mais cabível com outros tipos de atividades que envolvam também fiscalização, como, por exemplo, a própria polícia. Não há que se conceber policiais comissionados. Policiais têm esse poder de fazer fiscalização, e ainda mais com poder ostensivo, enfim, circunstâncias da polícia, né? Mas só nessa comparação não há que se imaginar policiais comissionados. Agora, médicos acho que estão mais próximos, por exemplo, de professores, que também há professores comissionados ou com contratos temporários. Uma outra comparação com vigilantes penitenciários. A gente tem um problema grave no sistema penitenciário do Brasil, que são exatamente os comissionados, os temporários, os VPTs, vigilantes penitenciários temporários, que ficam sujeitos a muitas pressões nesse momento em que eles têm de impor uma disciplina internamente lá nos presídios. Inclusive, a gente tem casos de tragédias com esses temporários. Eles não têm tanto apoio assim do Estado, não tem essa relação tão sólida com o Estado para exercer uma função de fiscalização, de imposição de algum tipo de regra, né, de disciplina. Então acho que está mais próximo a essa comparação, não, deputado, entre vigilantes penitenciários ou policiais, quem faz fiscalização com os fiscais ambientais nesse caso. Não é preciso que eles tenham essa relação mais sólida com o Estado para não ficarem sujeitos a pressões, já que eles têm de fiscalizar. Infelizmente, deputado, eu estou dizendo isso já com base nos exemplos. A gente tem uma série de operações policiais, enfim, as investigações que mostraram, mesmo com servidores efetivos, mas enfim, essa pressão toda para tentar liberar empreendimentos que não têm regularidade ambiental, deputado. Salomão, o caso da segurança pública é um caso à parte. Eu acredito que o servidor da segurança pública ele deve sim ser concursado, mas pelo viés da sua própria segurança. Os agentes das diversas modalidades dentro da segurança pública, policiais penais, policiais civis, policiais militares, policiais federais, que está em um outro espectro no governo federal, esses estão lidando direto com a bandidagem, com quadrilhas, com traficantes, muitas vezes com pessoas completamente perigosas, extremamente perigosas. Então, para sua própria proteção e para sua própria segurança, eles têm que ter algo que lhes dê cobertura por trás, para que amanhã ou depois, por uma questão talvez até política ou não, eles sejam mandados embora, e aí eles têm aquelas dezenas, talvez centenas de pessoas, criminosos, que eu estou dizendo, que eles tenham prendido ou que eles tenham realizado alguma operação contra, e aí eles estarão à mercê da bandidagem, à mercê de quadrilhas, à mercê de traficantes. Então, o funcionário, o servidor de segurança pública, esse sim ele deve ser obrigatoriamente concursado para a sua própria segurança. E aí, claro, se eventualmente um ou outro, uma exceção dentro da regra, algum age com uma conduta que não seja ilibada, esse será expulso da corporação e aí sim ele arcará aí com todos os prejuízos inerentes ao seu ato. Mas essa é a exceção da regra, essa não é a regra. Agora, o servidor ligado ao licenciamento ambiental, um engenheiro, um biólogo, um engenheiro ambiental, um engenheiro, enfim, são diversas, não é somente engenharia ambiental que atua dentro do licenciamento ambiental. O engenheiro, ele assina, ele é responsável pela sua assinatura dentro de um projeto. Ele simplesmente não olha para aquele projeto e fala, esse passa, esse não passa. Ele coloca a sua assinatura, ele tem uma responsabilidade legal sobre aquilo. Então, não é o meu viés. Eu acredito que o nosso país precisa de cada vez menos burocracia. Agora, responsabilização, essas pessoas têm que ter. O cidadão comum tem responsabilização sobre os seus atos. Imagina um profissional habilitado que assina em cima do licenciamento ambiental. Ele tem responsabilidade também. Deputado estadual Zé Carapô, conosco aqui no Sinal Aberto na Sagres. Kleber Ferreira, só para contextualizar para quem passou a nos acompanhar agora durante a entrevista, o deputado defende um projeto de lei que se tornou lei estadual número 20.742 de 2020, sancionado pelo governador Ronaldo Caiado, que dispõe então para esse credenciamento de municípios para atividades de licenciamento e fiscalização ambiental e prevendo inclusive essa nomeação de servidores
que não sejam efetivos para essa atividade de licenciamento ambiental. O Ministério Público discordou, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, assinada pelo PGJ, né, Procurador-Geral de Justiça, e foi deferida pelo órgão especial do Tribunal de Justiça, mas ainda tem tramitação, ainda tem avaliação do mérito. Esse é o debate até agora, Kleber. O Ministério Público recorreu, enquanto que o deputado defende a lei que foi sancionada. Kleber. Deputado, e daqui para frente, bom dia para o senhor, daqui para frente, o que o senhor vai fazer na defesa da lei? Quais são os próximos capítulos dessa situação toda? O que o senhor está preparando para defender a sua lei? Olha, eu vou procurar marcar reunião com as pessoas que se colocam contra essa lei, mas, sobretudo, quem tem a prerrogativa de recorrer ao STF, se for o caso, ou ao próprio TJ, dependendo do caso, é a própria Assembleia Legislativa. Então, eu já estou em contato com os procuradores, sobretudo o procurador que costuma ser responsável por essa defesa da casa, é uma defesa institucional do Poder Legislativo. Então, nós já estamos em contato para que a defesa seja feita da melhor forma possível. Eu, sim, a gente está retornando do recesso agora, e eu, sim, buscarei aí um processo de convencimento. Nem sempre isso é suficiente. Eventualmente, nós precisaremos da própria Justiça recorrer ao STF para derrubar essa decisão. Mas nós trabalharemos sim para manter essa lei, porque essa é uma lei boa para os municípios e boa para as pessoas. Em momento algum, a lei diz um servidor desqualificado. São pessoas com as mesmas qualificações, mas que talvez não onerariam os cofres de municípios, sobretudo municípios de menor porte, em um momento que a prefeitura tenha, por exemplo, a intenção de acelerar o seu processo de licenciamento ambiental. E acelerar não é fazer de qualquer forma, mas aumentar a sua capacidade de análise, contratando mais pessoas. Mas muitos municípios não têm essa condição, talvez, por um longo prazo, ou circunstancialmente essas condições também se alteram, como agora no Covid. No próprio Covid, onde os municípios, sobretudo aqueles com menor receita, entraram em uma grande dificuldade. Então, essa é uma realidade do Brasil. Nós precisamos de ser mais livres e ter responsabilidade pelos nossos atos. E é isso que o profissional tem. Um profissional que assina o licenciamento ambiental, ele tem essa responsabilidade. O senhor já conversou com o procurador da Assembleia Legislativa, já conversou com o Departamento Jurídico para saber o pensamento acerca dessa defesa, dessa possível defesa? Eu conversei por telefone com eles, quando eu, inclusive, estive conversando com o procurador, nem tinha sido publicada essa decisão. A gente já tinha conhecimento da decisão, mas ela não tinha sido publicada, ou seja, não tinha sido aberto prazo ainda para a defesa ser apresentada, para o recurso ser apresentado. Agora, essa semana, estarei indo a Goiânia para nós conversarmos pessoalmente para ver a melhor estratégia. Pois é, mas a Constituição fala que esse trabalho deve ser feito, daí, né, a alegação da promotoria, do Ministério Público, de que a lei é inconstitucional, que esse trabalho deve ser feito por um profissional qualificado, como o senhor defende, né, naturalmente, e concursado. Então, o senhor não acha essa causa inglória para a Procuradoria da Assembleia defender, não? Não, nós estamos aí justamente para fazer melhorias e alterações nas leis vigentes. Na verdade, nós buscamos que o nosso país e que o nosso Estado avance e que nós desatemos aí amarras que vêm nos segurando como, infelizmente, um país que ainda não pode ser considerado desenvolvido. É claro que nós estamos avançando em alguns pontos, mas nós precisamos de avançar mais. E é justamente para isso que eu estou aqui, buscando um desenvolvimento econômico, a geração de emprego e, consequentemente, uma redução da pobreza. E, no meu ponto de vista, para isso acontecer, nós precisamos de um Estado cada vez mais livre, de um empresário mais livre e, inclusive, do poder público também, com maior poder de atuação em áreas essenciais para que esse desenvolvimento se torne uma ação efetiva. É essa a grande vantagem da lei, a celeridade dos processos de licença ambiental para que essa liberdade possa fomentar mais rapidamente os investimentos, sobretudo no setor agropecuário? Exato. Agropecuário e qualquer outro tipo
de empresa, de microempresário, de pequeno empresário, todos que estão nos ouvindo aí, quem já teve a coragem de empreender, sabe das dificuldades que nós temos no nosso país e as dificuldades que nós temos no nosso estado. Sobretudo o licenciamento ambiental, muitas vezes, coisas simples demoram meses ou até anos para sair. Isso quando sai, isso obriga, sobretudo, o empresário, muitas vezes, a talvez trabalhar não dentro da estrita legalidade. E todas as pessoas, pelo menos a maioria das pessoas, do meu ponto de vista, querem trabalhar dentro da legalidade. Mas quando o Estado se torna totalmente moroso, completamente lento para permitir que essas pessoas possam ter os documentos necessários, o Estado ele se torna um travador da economia e não um fomentador. A maioria das pessoas querem trabalhar dentro da legalidade. Tem muitos empreendimentos simples, licenciamentos aí que são feitos exatamente da mesma forma ao longo de décadas, ou seja, não existe nenhuma inovação nesse processo e eles ainda demoram meses ou anos para sair. Não, isso aí, o senhor tem razão. Quem já mexeu com o licenciamento ambiental sabe o que é isso, sem dúvida nenhuma. Tem um tal de contratar as empresas ambientais para fazer projetos desnecessários, por exemplo, para tirar uma árvore de um local que vai passar uma estrada, para que uma empresa de consultoria ambiental precisa fazer um projeto para isso, já que basta que o fiscal vá lá e faça a avaliação técnica dessa situação. E aí vai na empresa ambiental, ela ganha um dinheiro assim, fácil, né? Aí esse dinheiro fica 6 meses esperando ali, eu tenho uma experiência própria com isso, a história é de chorar, não é de rir, não. Seria cômica se não fosse tão triste, de tão complicado que é. Realmente é muito complicado. Agora, o Rubens tem razão, deputado, uma coisa, é uma pressão muito grande, ainda que a pessoa seja técnico, que vai colocar toda a sua bagagem técnica em uma assinatura que ele se responsabiliza pelas atitudes, ele vai sofrer muita pressão se ele não tiver um vínculo com o Estado que lhe assegure o poder estatal para assinar um documento destes. Mas o poder estatal ele nunca vai deixar de agir sobre o cidadão, porque o cidadão que ele incorre em crime, ele tem todas as consequências estatais, de acordo com a legislação vigente. Então, o poder estatal ele nunca vai deixar de agir sobre nenhum cidadão em nenhum país do mundo. Isso vai continuar acontecendo. Agora, um profissional, quando ele... Tudo bem, vamos contextualizar para o momento que a gente vive. Hoje, um profissional com a formação, teoricamente, não ganha tão mal assim. E isso é bom. Isso é bom. A pessoa se qualifica justamente para ele poder progredir. Perdão que entrou uma ligação aqui, mas... Já voltou, tudo bem, deputado. Já voltei, né? Já voltou. Então, deixa eu só retomar um pouco. A pessoa se qualifica justamente para ela progredir na sua vida, para ela poder criar a sua família, para ela poder se tornar mais qualificada e ganhar mais para isso. Essas pessoas hoje, elas aprenderam a dizer não também. A pessoa ela não aceita qualquer tipo de pressão. E essa pressão, eventualmente, ela não é somente para o contratado. O profissional também que é concursado, ele tem as suas gratificações e ele tem, inclusive, a possibilidade de remoção, talvez, de determinado local para outro. Sobretudo quando a gente está falando sobre Estado. Nós temos 246 municípios. Então, essa pressão também ela é exercida em cima, eventualmente, do servidor concursado. Então, assim, eu não vejo nenhum prejuízo para a população, nenhum prejuízo, sobretudo, para o meio ambiente, as prefeituras poderem contratar um profissional qualificado, habilitado, no lugar de fazer um concurso. Não, de fato, eu não vejo prejuízo nenhum para o cidadão, para o meio ambiente, para ninguém. Acho que essas são as travas que a gente tem que conseguir aí desfazer no Brasil. Só para antecipar a batalha jurídica que deve vir, deputado, o argumento do Ministério Público é que não é assim nem na União, nem no Estado, né? Que tanto na Constituição Federal quanto na regra estadual, o que se prevê é que o licenciamento ambiental, a fiscalização ambiental, seja feita por concursados. Esse é o argumento? É isso que vai se tentar derrubar? Acho que é isso, né? Juridicamente... Veio a ligação de novo para o deputado, já voltou. Sim, deputado? Sim. Juridicamente, nós temos argumento de todos os lados, né? Isso aí
a gente acompanha, que aí eles vão ter os argumentos dele e, claro, a gente também vai apresentar os nossos. Eu acredito que a lei seja, assim, constitucional. Aliás, a Casa Legislativa, ela tem a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Então, existe uma análise uma análise constitucional também dentro da casa. Existe ali todo o arcabouço jurídico e muitas vezes eles nos trazem uma resposta contrária à lei que nós queremos aprovar, dizendo, olha, essa lei aqui ela não tem constitucionalidade. E não foi o que aconteceu com a minha lei. A minha lei ela passou em todas as comissões, ela passou no plenário, porque ela é sim constitucional e, sobretudo, ela traz um ganho para o cidadão goiano. Ok, deputado, vamos acompanhar essa situação, né? Essa avaliação que vai continuar sendo feita no Poder Judiciário. O fato é que, neste momento, a lei não está valendo, né? Depois dessa ela está suspensa por conta dessa decisão do Tribunal de Justiça, depois da ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade do Ministério Público. Deputado, eu gostaria de abordar questões políticas com o senhor. Só para eu não fazer uma pergunta descontextualizada, pelo que eu me lembro, o senhor é um dos deputados, se não o deputado mais bolsonarista da Assembleia Legislativa dos 41. Tá por aí, não tá? O senhor é bem próximo, defende, inclusive na tribuna, o presidente Jair Bolsonaro e as defesas dele também são defesas do senhor em grande parte? Olha, eu sou eleitor do presidente Jair Bolsonaro, eu não me considero bolsonarista, eu me considero um patriota, um defensor do Brasil. E hoje eu vejo que quem tem as melhores condições de implementar o que eu acredito que seja melhor para a sociedade, que é um país menos burocrático, um país menos travado, um aparato estatal menor, privatizações, enfim, e que não seja feito da forma como... Governo perfeito não existe pessoas perfeitas, mas da forma como vinha sendo feito no passado, onde aí nós tínhamos um país completamente loteado, escândalos de corrupção pipocando basicamente todos os dias. É por isso que eu sou eleitor do Jair Bolsonaro. É porque eu acredito que esse seja o caminho da liberdade, o caminho do respeito à legítima defesa, sobretudo, porque esse é o principal direito humano de todo cidadão, que é de defender a própria vida. Então é por isso que eu sou eleitor de Jair Bolsonaro e acredito sim que o Brasil, apesar de uma pandemia aí, de um problema mundial, o Brasil está sim avançando, sobretudo quando nós comparamos com os nossos pares. E quem são os nossos pares? São os países sul-americanos, latino-americanos, são os BRICS e os países em desenvolvimento. A comparação ela nunca é justa quando a gente coloca aqui países desenvolvidos, quando a gente coloca... É até bonito falar, né? Coloca Suíça, coloca Estados Unidos, mas a comparação é justa quando ela é feita com os nossos pares. E os nossos pares são os sul-americanos, os latinos-americanos, os BRICS e os países em desenvolvimento. Então, apesar de todas as dificuldades, acredito que nós estamos nos saindo bem. Sim, erros foram cometidos, sem sombra de dúvidas. Eu não acredito ali naquele amor cego por político nenhum. Nós, como seres humanos, cometemos erros, mas acredito que, sobretudo, nós estamos melhor que todos os nossos pares. Aí a pergunta que eu gostaria de fazer é sobre 2022 em Goiás, deputado. O senhor, então, tem as ideias, enfim, defende muito do que o presidente Bolsonaro defende para o Brasil e para Goiás, porque eu informo hoje, inclusive na coluna aqui da Sagres, essa intenção do Vitor Hugo de considerar essa possibilidade. O deputado federal Major Vitor Hugo, que é muito próximo do presidente, já foi líder do governo na Câmara Federal, e ele faz essas considerações, diz que o governador Ronaldo Caiado teve divisões ali, ele diverge do presidente em muito sobre essa pandemia, chegou a entrar em conflito ali, em divergência com os próprios bolsonaristas, né, os aliados do presidente que estavam se manifestando nas ruas, aí o governador chegou a dizer que não precisava do voto, enfim, o deputado faz essa lembrança e pergunta aos seguidores dele se eles acham que ele deveria ser candidato ao governador de Goiás. Essa pergunta vem nesse contexto, deputado. A base bolsonarista, em parte, acredita que talvez não seja a melhor opção para as defesas das ideias do presidente apoiar de novo o Ronaldo Caiado aqui em Goiás. Como é que o senhor avalia? Caiado pode ser esse candidato da base do presidente para Goiás no ano que vem? Ou, de fato, essa base vai buscar um outro nome?
Olha, isso a gente vai ter que avaliar ao longo dos próximos meses. Agora é fato que o governador Ronaldo Caiado fez um papelão em relação ao presidente, que vinha em Goiás aí basicamente mensalmente, às vezes até num período mais curto, vinha atendendo aí as nossas solicitações, as nossas reivindicações e de repente fez um papelão. Então, acho que o governador terá dificuldades, mas a gente sabe que na política a gente caminha de acordo com a circunstância. Quem serão os adversários? Qual vai ser a conjuntura no espectro federal, nacional? E aí, dessa forma, as alianças podem vir a ser formadas ou não. Mas hoje eu vejo isso com dificuldade. Ele divergiu muito em relação a vários pontos na pandemia, mas aí quando você coloca aí os 27 estados do Brasil, proporcionalmente ao número de habitantes, como que o estado de Goiás ficou em relação ao combate da pandemia? Nós ficamos ali entre os melhores, entre os piores, de forma mediana. Então, o governador Ronaldo Caiado, como médico, ele bateu no peito inúmeras vezes para falar: eu sou o único governador médico do nosso país. Então, tem que ser avaliado também sobre esse espectro, sobre esse ponto de vista. O governador acertou mais, errou perfeito, não existe ninguém. Errou mais, como que Goiás está aí no ranking de combate à Covid, no número de infecções e no número de mortes dentro dos 27 entes federativos. Essas avaliações elas têm que ser feitas. Eu acho o seguinte, que convicções em relação ao Covid-19 não existem muitas. Algumas vão sendo criadas, mas convicções não existem muitas. Eu conheço pessoas que se isolaram em fazendas, e isso logo no início da pandemia, e contraíram Covid na fazenda. Agora, como que você explica isso? Então, assim, não existe nenhuma certeza em relação a esse vírus. Isso é tudo muito novo, os estudos estão sendo elaborados agora, a gente está conseguindo alguma evolução. Vacinas, por exemplo, que foram feitas em tempo recorde, eu defendo a vacinação, mas a gente sabe, agora eu acho um absurdo esse negócio aí que vem um youtuber, vem não sei o quê, e fala, é o sommelier de vacina. Gente, isso é tratar a população como gado. O ser humano não pode ir lá, uma vacina que foi feita em tempo recorde. Nunca na história humana isso aconteceu. Na verdade, eu acho que a vacina tinha sido feita num período mais curto, tinha sido 4 ou 5 anos. E agora uma vacina que é feita em 6 meses, a pessoa não pode se negar a tomar essa ou aquela vacina. Estão tratando a população como gado. Vai me desculpar, mas é como gado tocado a ferrão e alimentado com ração. Isso é um absurdo. Aí vem, e veja bem, veja alguns aspectos aí positivos na gestão municipal, mas aí vem e me coloca uma lei que a pessoa que se negar a tomar vacina vai para o final da fila. Então isso, na minha opinião, é tratar a população como gado e não com o respeito que a população merece. O cidadão tem sim o direito de dizer o que vai ou não entrar no corpo dele, sabendo que essa vacina foi... E olha só, eu defendo a vacinação, mas eu defendo também a liberdade do cidadão de decidir o que vai entrar ou não dentro do corpo dele, levando em consideração que nunca na história da humanidade se fez uma vacina de forma tão rápida. Mas considerando que é uma situação de pandemia, que muita gente já morreu, deputado, o direito está mantido, só que a pessoa vai ter que esperar mais, ela vai ter alguma consequência, não? Porque tem outras pessoas que estão querendo ocupar esse lugar na fila e que não estão fazendo divisão, não estão querendo uma vacina ou outra, querem alguma vacina, só querem se imunizar. E aí a pessoa que está fazendo a opção vai ocupar esse lugar na fila, ela tem a opção de optar pela marca, só que aí ela vai esperar mais. Olha, tá tudo bem, pode até ser um ponto de vista a ser levado em consideração, sim, mas... Olha, é uma situação muito complexa. Não, eu entendi a indignação do senhor, eu só estou considerando isso, que não está sendo impedido. É só uma consequência, a pessoa não vai deixar de vacinar. Só que ela vai ficar... Se a pessoa está querendo... Quem escolhe demais, como é que é aquele ditado? Quem escolhe demais acaba escolhido, enfim, não lembro o ditado. Mas é tipo isso, a pessoa que está querendo escolher demais, tem gente que está na fila e que está querendo ocupar esse lugar na fila e que quer simplesmente se imunizar. Mas nesse caso, a própria pessoa que quer também ser imunizada ou que queira optar por uma ou outra vacina, ela também está buscando defender a sua própria vida. Eu tenho caso dentro da minha família, eu não vou citar o nome da vacina, porque esse não é meu papel aqui, mas que tomou as
2 doses de determinada vacina, que não tem efetividade tão grande quanto as outras. Depois de 30 dias da segunda dose, ela fez o teste de imunização e não tinha nenhum anticorpo, 0 de imunização. O próprio Aguinaldo Timóteo, uma pessoa conhecida no Brasil inteiro, já tinha tomado as 2 doses, apesar que existe aí a dúvida se chegou a contrair a doença logo na sequência da segunda dose, mas enfim, tomou as 2 doses de uma certa vacina e depois contraiu a doença e veio a óbito. Então, a pessoa também que decide que quer vacinar com essa ou com aquela vacina, ela também está defendendo a sua própria vida e a sua família, que ela tem responsabilidade. Então, é uma situação muito complexa. Eu não vejo com bons olhos essa questão de punição. A população merece ser tratada com respeito e não como gado. Entendi. Não, deputado, não era exatamente esse assunto, a gente ouve, entende a participação do senhor sobre esse assunto, mas enfim, eu estava perguntando essa questão política, o senhor acha que é difícil, então, nesse momento, que a base do presidente Bolsonaro tenha em Ronaldo Caiado o candidato para o ano que vem em Goiás? Eu acho que o Ronaldo Caiado, sobretudo, ele vai ter muita dificuldade para reconciliar com toda a sua base política. Entendi. Porque foram inúmeras promessas feitas que não foram cumpridas e hoje a gente vê o quê? Mais promessas sendo feitas. Então, assim, é muito complicado. Mas qual que não foi cumprida, deputado? De ser desleal com a sua base. Mas qual... Isso é difícil de reverter. Qual promessa que não foi cumprida? Bom, tem inúmeras questões ligadas aos próprios professores, por mais que agora se deu um start na titularidade, mas não um start muito leve, naquela velha regra, 1 ano basicamente para começar a própria política, você dá ali uma leve pincelada. Agora, sobretudo, o que o cidadão sente na pele é a questão do ICMS em cima do combustível. Esse foi vergonhoso. Esse fez discursos pesados, afirmando que o ICMS de Goiás era o mais caro do Brasil, mas o que ele fez para reverter isso? Absolutamente nada. Então, se torna mais um daquele político que solta aí promessas à torta e à direita ao longo da campanha e depois não tem responsabilidade com os compromissos feitos. Eu acho que ele vai ter alguma dificuldade para se reconciliar com a sua base política, porque ficou com a pecha de ser desleal. Mas vamos acompanhar aí as cenas do próximo capítulo. A política ela é muito dinâmica, ela é muito rápida, as coisas elas acontecem numa velocidade enorme. Vamos acompanhar aí ao longo dos próximos meses. Perguntei para o senhor detalhar só para não ficar solto, né? O senhor disse que promessas não foram cumpridas, queria entender quais, assim, o senhor enxerga que não foram, o senhor detalhou. Deputado Zé Carapô, do Democracia Cristã, obrigado pela entrevista aqui, falando sobre um projeto que se tornou lei, que teve uma decisão contrária na Justiça, prevê ali a contratação de servidores que não são efetivos, comissionados, para o licenciamento e fiscalização ambiental nos municípios em Goiás. Houve ação do Ministério Público e a lei, nesse momento, está suspensa por decisão judicial. O deputado apresentando detalhes da lei e também o posicionamento dele sobre essa matéria. E, claro, aspectos aqui da política em Goiás e também no Brasil. Deputado, obrigado pelo contato com a gente, um abraço, bom retorno aí das atividades, né, nessa semana e bom trabalho, bom dia. Eu agradeço a ambos, um grande abraço e um excelente dia a todos vocês. Bom dia, obrigado pela entrevista, deputado estadual Zé Carapô. Destaque aqui a íntegra dessa entrevista, você confere acessando o nosso portal sagresonline.com.br.